Me avisa quando entrar, porque aqui eu tenho um delay aqui da minha tela, então, de repente Então, entrou e eu não estou sabendo. está avisada, estamos no ar. Ah, agora sim. Boa tarde, passei o padrão, e quem está assinar o... Estamos aqui hoje, véspera de feriado, então adiantamos um dia, dama, para dar chance de todo mundo conseguir assistir. E o tema de hoje é o FGC, de crédito. Então a gente vai discutir o que que é, como que funciona, vale a pena, não vale, em que momento que você usa ou não o FGC. Com o Arthur e com o Gustavo. Então vamos lá. Quem que dá o que é o FGC? Posso falar. O FGC é o conhecido Fundo Garantidor de Créditos, ou nem tão conhecido, né? Muita gente nem sabe o que existe, e quem sabe tem muita dúvida. Por isso que a gente quis fazer um programa esclarecendo isso e trazendo muita informação além do que se ouve aí no dia a dia, né? E a primeira, antes da gente começar a falar de regrinha, como faz e tal, eu vou falar um pouco e que quero ouvir vocês, Gustavo economista e tudo mais. Assim, primeiro, por que tem o FGC? E se esse tipo de garantia de depósitos, garantia de créditos, é uma coisa só do Brasil, ou se é uma coisa que tem no mundo inteiro? Tá bom, vamos lá. Boa tarde, Arthur e Fê, e todo mundo que está olhando, está vendo, você que está vendo. Sim, o FGC é um negócio que tem em vários países do mundo, né? Uma garantia para o que a gente chama de pequeno poupador, né? Que aqui no Brasil começou com os pequenos mesmo, até muito tempo atrás, não muito longe, era uma garantia que até 50, 60 mil, e que hoje está em 250 mil reais. É uma coisa relativamente comum. Os Estados Unidos têm um sistema muito parecido, né? E uma das Estatal, né? curiosidades Oi? Estatal nos Estados Unidos, com dinheiro público, inclusive. É estatal, exatamente. Eu queria comentar, uma das curiosidades que a gente tem aqui no Brasil é que o FGC não é uma entidade pública, né? Ele é uma entidade privada, né? Um conjunto de bancos que montaram esse sistema, em tese, para se auto-garantirem, né? Tem um apoio aí, uma lei, na verdade, que veio através do Banco Central, onde todos os bancos são obrigados a aderir. Então, assim, não é um negócio condicionado. Não posso ser um banco e falar assim, eu não quero aderir ao FGC. Não. Todos os bancos têm que aderir ao FGC. E como é que funciona o FGC? É um pool de bancos, né? Todos esses bancos, para determinadas operações, depositam um dinheiro junto a esse FGC, que é um fundo, né? Então, para cada emissão de CDB que um banco emite, 0,015%, se não me engano, vai para esse fundo. 0,0125. 125, exatamente, vai para esse fundo. E aí esse fundo vira um fundo cheio de dinheiro, né? E a ideia é que esse dinheiro garanta aí, caso um ou outro banco enfrente alguma dificuldade. Acho que essa é a coisa interessante do FGC, que ele é um pool de bancos, né? Ele é feito pelos bancos para garantir os bancos. E eu acho que o Arthur daí acho que chegou, até se você quiser já emendar aí, Arthur, que você comentou comigo nessa parte de garantia, até que ponto é garantia e até que ponto não é. Eu queria complementar o seguinte, Paulo, por que é importante? Porque a atividade bancária, por natureza, ela é muito alavancada. E além da alavancagem, o maior risco com que o banco tem que lidar é o de descasamento de fluxo de caixa, né? Se eu faço um CDB por 90 dias, eu emprestei o meu dinheiro para o banco por 90 dias. E esse dinheiro, ele emprestou para alguém comprar uma TV em 12 meses, um carro em 36 e uma casa em 20 anos. Então, ele tem um descasamento de fluxo de caixa. Eu vou exigir meu dinheiro de volta em 90 dias, e ele não tem como exigir antes do vencimento o dinheiro que ele emprestou para as pessoas. Então, por isso que um banco pode quebrar. Se todo mundo chegar amanhã em qualquer um dos bancos e combinar e vamos todo mundo resgatar o dinheiro que a gente tem lá em conta, o banco quebra, não importa qual seja, em que país do mundo, tá certo? E aí, por que tem um sistema de garantia de depósitos? Para que um banco que quebre, um banco pequeno, não contamine os outros bancos numa crise de confiança, numa crise sistêmica. Então, bancos quebram? Quebram. Com facilidade ou sempre? Não, é uma coisa rara.
Mas às vezes quebra um banco pequeno, porque tinha que quebrar, porque estava mal administrado, e aí pode acontecer um bafafá, nossa, o banco quebrou, acho que todos os outros bancos vão quebrar também. E aí um banco que está bem, está saudável, com um balanço bom, se ele tomar uma corrida de saques, ele quebra junto. Então, a ideia de ter um fundo garantidor de créditos é conter essa quebra de confiança no sistema e não deixar ela se espalhar, não deixar as pessoas acharem que um banco bom vai quebrar só porque um banco ruim quebrou. Correto? Confere a definição aí? Não, confere. Super bem explicado, Arthur. É exatamente isso, para que você não tenha uma influência, não se espalhe o problema por todo o sistema, né? Essa é a grande vantagem do FGC. Ele já foi usado, né? Acho que é um ponto interessante, ele é relativamente até bastante usado, né? Já tem um histórico aqui no Brasil bastante amplo. Vou até compartilhar minha tela aqui, que eu até coloco alguns casos, que a gente tem... Compartilhar a tela, caso FGC. Ó, então aqui tem uma lista, esse aqui é do site do FGC, tá? Você entra lá, fgc.org.br, você vai conseguir acessar esses dados, é público, e tem uma lista de bancos aí que tiveram problemas nos últimos anos, né? Desde aí de 1996 até o último que a gente tem agora aqui, ó, em 2016, Banco Azteca do Brasil, né? Então, assim, passando por casos até bastante emblemáticos para o sistema financeiro, que nem foi o Banco Santos, né, que foi no final de 2004, né, um banco bastante emblemático no mercado. Eu vi até, só fazendo um parênteses da curiosidade, a casa do Edemar, que era o presidente do banco, está indo a leilão agora, eu acho, provavelmente semana que vem, ali atrás do Jockey. Né, 35 milhões de reais aí, quem quiser fazer o lance mínimo. Pode comprar lá a casa que era dele. Outra coisa bem característica do mercado brasileiro, né? O patrimônio pessoal dos executivos entra no rolo, né? Entra no rolo, né? Mas de qualquer forma, você tem esse especificamente, sim, no caso, só um parênteses, não tem nada a ver com o FGC, isso tem a ver como é que a massa falida foi coberta. Né? Mas isso aí foi 2004, nós estamos em 2017, 13 anos depois, né? Demora. Né? Mas parece que vai a leilão lá a casa dele para atuar. Mas voltando aqui ao FGC, então, assim, você tem aí uma parte interessante que ela foi bem usada. Né? Não é um negócio que está em desuso aí, que é um negócio que não foi testado. Ele foi bem testado. Acho que uma outra parte importante também é esse prazo aqui, que depois eu vou comentar um pouco mais. Mas, assim, desde quando é decretada a intervenção ou a falência do banco, o FGC tem um prazo para fazer o pagamento, né, para honrar aquela garantia, que é de 250 mil reais por CPF e por banco. Tá? Então, isso aqui requer a gente fazer alguma continha para ver se o 119 é melhor do que aplicar num banco que tenha menos chance de ter problema, 100, 101. Né? Eu então, acho que é legal explicar, antes de começar a conta, então, exatamente o que cobre o FGC e como que é. Então, é por CPF, por instituição. Por exemplo, no caso de uma conta conjunta, é por conta, né? Porque, assim, no caso de uma... Oi? Acho que o Arthur está querendo mostrar isso daí, mas ele está no mudo lá e a gente não está conseguindo escutar. Vou tentar fazer aqui ele pôs a tela aí, que estava... Ele pôs a tela e não... Pronto, valeu por avisar, estava no mudo. Eu já ia entrar aqui fazendo boneco, o ventríloco aqui. Eu vi a tela, eu falei, será que ele está falando? Eu falo, eu leio a tela. Segue aí, Arthur. Tudo isso aqui já foi dito, os bancos são obrigados a participar, né? A associação é obrigatória. E aí, uma coisa que eu trouxe aqui à parte é corretoras e distribuidoras não fazem parte dessa cobertura. O dinheiro que eventualmente fica no saldo da sua corretora ou da sua distribuidora não está coberto pelo FGC. Seus ativos estão cobertos pelas clearings, por outras garantias, né? Mas o dinheiro que fica na conta, não. Então, é importante que as pessoas saibam. O que está coberto? Está aqui na tela,
Eu vou falar dos principais para não ficar lendo o slide e depois você que está assistindo pode voltar, dar um pause e ler a tela, tá? Então, os depósitos à vista, os depósitos na caderneta e poupança, CDB, RDB, letra de câmbio, letra imobiliária, letra hipotecária, LCI e LCA. E compromissadas aí tem um parênteses, a maioria não está coberta. Depois tem mais algumas coisas aqui, ó, tá vendo que eu não vou ficar lendo. Então, você percebe que a maioria dos papéis de renda fixa que você tem acesso no seu banco e via corretora estão cobertos pelo FGC, tá? E o que não está coberto, uma coisa que a gente tinha falado até hoje de manhã, né? Isso cobre por CPF e de brasileiro. Se você é brasileiro e mora fora, como o Hugo que está na Irlanda e nos assiste, e como o Marcelo que nos assiste lá de Portugal, se vocês têm aplicações financeiras nesses papéis aqui no Brasil, sendo residentes no exterior, vocês não estão cobertos pelo FGC. Ele só cobre quem está aqui no Brasil, quem é residente no Brasil. Isso é uma informação importante. Isso. Ou seja, resumindo, de renda fixa, ele cobra tudo que é depósito à vista e a prazo e todas as letras. Fundo de investimento, por exemplo, não cobre. Não cobre. Não cobre não é necessário. É importante também, né, que as pessoas entendam. Por que o fundo de investimento não tem cobertura? Porque não é necessário. Porque se o banco quebra, o patrimônio do fundo de investimento não vai ser atingido pelos credores. Então não tem a menor necessidade de ter FGC aí. Eu discordo um pouco, porque assim, o fundo pode quebrar também, né? O fundo pode quebrar por outros motivos, mas o fato do banco ter quebrado não leva o fundo junto, né? Não deveria impactar, né? Não, sim, são áreas separadas, isso eu concordo plenamente, são áreas separadas, tudo separado, mas assim, fundos também podem quebrar e você pode ser obrigado a ter que colocar dinheiro no fundo lá para ele sobreviver, né? Mas, de qualquer forma, o fundo não tá fora aí do FGC. E aí, para não causar susto em ninguém, para um fundo quebrar, ele tem que ser alavancado, né? Se o regulamento não permite alavancagem, é muito difícil um fundo quebrar, né? Sim, praticamente impossível, né? Mas, de qualquer forma, qualquer fundo multimercado deve prever alavancagem, né, hoje em dia. Então, mas a gente vamos fazer um de fundos. Depois a gente faz um de fundos. Isso. Separado, senão a gente já vai voltar. Vamos voltar. Posso continuar rapidinho com a apresentação aqui? Continua, vai lá. Vai lá. Ó, essa é uma das grandes dúvidas e depois o Gustavo vai trazer uma conta importantíssima. Quando eu recebo? Então, o fato gerador da garantia é a data que o Banco Central decreta o regime especial. Bancos funcionam diferente de todas as outras empresas do sistema. O Banco Central, ele monitora diariamente, ele sabe o que está acontecendo, e num determinado dia ele pode chegar lá e falar, olha, estou decretando uma intervenção no seu banco, agora quem toca o banco sou eu, ou ele já chega falando, estou decretando a liquidação, game over, seu banco já era, e não tem o que reclamar, está feito. Então, no momento em que isso acontece, intervenção ou liquidação, aí esse é o fato gerador para que o FGC seja acionado. Quando ele vai pagar? No momento em que chega lá, essa pessoa do Banco Central, que vai ser interventor ou liquidante, dependendo do que está acontecendo, ele chega e ele tem que arrumar a casa. Ele tem que entender o que está acontecendo, o que cada um tem depositado, em qual tipo de papel, o que pertence a cada depositante. Quando ele entregar isso para o FGC, é que o FGC vai poder pagar. Quanto tempo o interventor ou liquidante vai demorar para ter toda essa informação organizada? Ninguém sabe, impossível dizer. Se o banco quebrou, porque teve um descasamento de fluxo de caixa, está tudo certinho, ele vai levantar isso rápido. Se o banco foi liquidado por fraude, se foi fraude, ele vai chegar lá, não vai encontrar nada, está tudo escondido, está tudo desorganizado. Então, ele vai levar mais tempo até conseguir organizar as informações e passar para o FGC. E aí, a partir de então, do momento aí do fato gerador, congela. Você vai receber tudo que tinha até lá, os seus depósitos e mais o que rendeu, até o limite, né, de 250 mil, mas daí em diante você não continua sendo remunerado. Demorou 2, 3, 6 meses para o FGC pagar, não tem remuneração daí para frente. Certo, Fernanda e Gustavo? Isso. Certinho, é isso aí mesmo, Arthur. E aí acho que é interessante, que é eu que eu montei essa conta. Então, quando a gente... vamos compartilhar minha tela de novo aqui. Eu estou saindo da minha. Quando você vê aqui
Na parte, então, isso aí, como o Arthur falou, a gente não consegue olhar para frente e falar assim, quando vai ser exatamente que você vai ser pago depois que foi feita a intervenção no banco. Mas você tem uma ideia aqui de histórico de como é que foi sempre aí para frente nesses últimos aí quase 20 anos. Então, eu pego aqui uma média, e aí, sei lá, um mês e meio, alguma coisa assim, tá? E aí eu fui montar uma planilha, que foi, qual que era a ideia aqui dessa planilha? Tem um CDI de 7,5, eu peguei um CDB, onde se aplicaria aí num banco bom a 100% do CDI, né? Ou teria duas alternativas, uma a 115 e outra a 119. Gustavo, antes de você continuar, tenta dar um zoom na sua tela para a gente enxergar melhor aqui. Tá muito baixo, tá bom? Aí, ficou bom. Agora aí, tive que até ir para trás agora para enxergar. Mas vamos lá. Você tem 7,5 de juros, um a 100%, outro a 115 e outro a 119. Tá? São três alternativas aí de investimento que você poderia ter. Então, você tem hoje várias corretoras oferecendo bancos que pagam, hoje eu vi um lá, 119% do CDI. Tá? Então, 119% do CDI daria aproximadamente um 8,90 aí, se o CDI se mantivesse a 7,5, que é um pressuposto. Tá? E aí eu fiz a seguinte conta, ok, vamos supor que eu invista nesse 119 aqui, na coluna H. E um mês depois, o banco quebre, né? 20 dias úteis depois. Tá? Então, assim, ou melhor, conta aqui a seguinte, se eu investisse no banco hoje e ele quebrasse hoje, eu demoraria 20 dias para receber esse dinheiro de volta. Tá? Então, entrei no banco aqui no dia 1, apliquei 119, ele quebrou. Eu vou receber esse valor aqui de um dia do CDI somente aqui no dia 20. Tá? No dia 21, para ser mais exato. Tá? Que é esse valor aqui. Só que aí eu vou ter uma perda grande, né? Porque se eu ficasse no outro aqui, eu teria 0,6%, enquanto aqui eu tive 0,03%. Né? Então, assim, não foi vantajoso eu ter aplicado nesse CDB aqui de mais risco. A conta que eu fiz é o seguinte, a partir de quando vai ser vantajoso, né? Se ele quebrar depois de quanto tempo que eu entrei. E aí eu fiz uma conta para que esse valor dessa rentabilidade aqui, com 20 dias úteis de descasamento, fosse igual à rentabilidade do CDB de 100%. Aí a gente vai vindo para baixo, vindo para baixo, vindo para baixo, e a gente vai chegar aqui no dia 130 dias úteis. Então, se ele quebrasse daqui 130 dias úteis, aproximadamente meio ano, né, a gente teria que, o que a gente receberia, estaria recebendo no fundo que no banco, no CDB que me pagasse 100%, seria igual ao CDB de 120 menos os 30 dias de rentabilidade que você não teria. A partir daí, a rentabilidade seria positiva. O que eu quero dizer com isso? Né, e aí é o ponto importante. Para valer a pena, tem que ser um investimento que não seja tão de curto prazo. Tá? Porque se você for investir num desse banco por um período de 90 dias, ou de 180 dias, você corre o risco de ele quebrar nesse período, e o que você ganharia mais de rentabilidade, você vai ser mais do que comido pelos 30 dias que o FGC vai te pagar caso ele tenha algum problema. Tá? Então, tem uma conta a ser feita, não é tão trivial, que é um pouco do que eu montei nas planilhas. Depende do percentual do CDI que ele vai pagar mais e depende também da taxa de juros. Né? Quando a gente tinha uma taxa de juros de 14%, 120% de 14% versus 100% de 14%, é uma diferença muito maior, né, do que 100 ou 120 em cima de uma taxa de 7,5%. Né? Então, assim, com a queda da taxa de juros, também esse efeito se torna mais alongado. E aí você tem que ficar com esse crédito, tem que torcer, e aí é só torcer mesmo, né, dada a informação que você teria, que aquele banco não quebraria num período aí de até 180 dias corridos, mais ou menos meio ano. Né? Então, assim, não é trivial essa conta hoje em dia. Tá, então... Agora, Gustavo, então acho que são duas coisas. Uma é ter o papel a longo prazo, né? Você ali pelo menos acima de 6 meses. E a outra, que seja o percentual do CDI alto também, dado que também as taxas estão caindo. Se hoje um banco te paga 100
e dificilmente quebraria, versus um que paga 115, porque você já pegou a 119. O 119 ainda teria que pagar mais rápido que o 115, ou seja, o 115 ainda vai demorar mais tempo do que 6 meses. Então, também, já que é para arriscar bem, né? Arriscar por pouco. O 115 vai para 160 dias úteis, tem mais 2 meses a mais ainda. Então, ou seja, também não é por pouquinho a mais que, de repente, vale correr o risco, né? E aí tem uma peculiaridade no mercado brasileiro de juros, de empréstimo, que é engraçado, é um diferencial muito grande em relação ao resto do mundo. E quando a gente está falando de crédito no resto do mundo, você está falando de crédito em basis points, que a gente chama. Então, assim, você não empresta percentual de uma taxa. Você empresta a LIBOR, lá fora, LIBOR mais 2%, LIBOR mais 1,5%. E se a LIBOR for 0,25% ou for 5%, tanto faz. Você vai ganhar o spread de crédito de 2%. Aqui no Brasil, o spread de crédito é um percentual da taxa básica, né, que é o 120% do CDI. Se o CDI está 7,5%, você ganha uma coisa. Se o CDI está 14%, você ganha o dobro dessa coisa. Então, isso é importante. Então, para precificar crédito, na verdade, esse percentual deveria estar aumentando, com a taxa de juros caindo. Fantástico. Não é muito que eu tenho visto, mas... Primeiro, parabéns, Gustavo. Fenomenal essa conta. Acho que a gente está podendo acrescentar muita coisa. Só queria deixar claro para quem está assistindo que o raciocínio do Gustavo é em relação ao custo do carrego. O banco quebrou, o FGC vai te pagar. Você vai receber, a probabilidade de não receber é muito pequena. Então, quando ele fala, olha, vale a pena, não vale a pena, não tenha medo de não receber, não é isso. A conta que ele está fazendo é quanto tempo vai levar para você receber, e este tempo que não é remunerado, quanto que valeria a pena, né? Quanto tempo você teria que ter ficado investido antes da quebra para valer a pena, comparando que você poderia estar investido em algum outro lugar que está remunerando todo dia. Cara, muito bem colocado, Arthur. Acho que é exatamente esse o ponto. Né? Você vai receber, o problema é que você vai receber 30 dias depois, sem correção. Né? E o juro no Brasil, pela magnitude que é, se a gente estivesse falando num país de 0,25 de juros, isso aí talvez fosse relevante, mas 7,5 é bastante ainda. Né? Então, isso faz com que essa conta não seja trivial. Então, assim, e dificilmente o pessoal faz essa conta. Ele simplesmente pega lá, eu aplico no banco super bom, com risco baixo, a 100, e tem um pagando 120, que é garantido pelo FGC, né? Então, ele já vai direto, né? Então, assim, vai pela garantia e não pelo banco. Mas tem que pensar no banco, porque se ele quebra num período muito curto, será melhor você ter aplicado a 100 no outro. Eu sempre falo o seguinte, assim, você vai receber, mas passar pelo evento FGC não é nada legal, não é nada prazeroso. E até porque, aí quem pode ter um descasamento de fluxo de caixa é você. Estava faltando 60 dias para receber seu CDB, e isso é alongado por mais 30 por causa do evento FGC. E você tinha uma conta para pagar, como é que faz? Não é? Então, sempre, investimento é retorno ajustado por risco. Se o retorno está muito acima da média, é porque o risco está muito acima da média. A gente precisa parar para pensar antes de simplesmente olhar o retorno e dar um clique lá, né? Tá, aí, e outro ponto que tem que ficar... Pode falar, Fernando. Só lembrando do valor de 250 mil também, né? Então, o FGC paga até esse limite, ou seja, se você botou 500 mil lá, você não vai ter os 500 mil de volta, né? Ele vai pagar só até o limite de 250 mil. Então, tem que também prestar atenção no volume que você aplica, que você está investindo aí no CDB. Então, aí tem as regrinhas de conta conjunta. Se tiver na tela aí, você pode até passar, Fernando, então eu ponho aqui. Eu não consigo pôr porque eu estou aqui no meu celular. Sim. E tem outra coisa também, acho que vale a pensar um pouco antes, assim, é 250 mil de valor futuro, né? Se ele se aplicar hoje 250 mil, amanhã você já vai ter um valor pequenininho que não vai estar garantido, porque é os juros desse um dia dos 250 mil. Isso. Você tem que pensar de alguma forma, tem que ter alguma folga quando está em percentual do CDI, tem que ser em 250 mil lá no vencimento. Então, você vai aplicar menos, 240, 230, 200, depende do prazo da taxa. Para facilitar, se você tem 1 milhão, ao invés de você dividir por 4 bancos, você vai dividir por 5 bancos, vamos dizer assim. Faça 200 mil em cada um dos bancos para você ter uma folga da rentabilidade. E aí, se os 5 quebrarem, vai ser muito azar, né? Vai. Aí é muito azar, é muito azar.
Bom, vou falar daquelas regrinhas de conta conjunta. Isso aqui é importante para as pessoas entenderem, é importante para quem trabalha no mercado financeiro e quer fazer prova de certificação, porque também cai. CPA, PQO, essas coisas caem esse tipo de pergunta aqui, ó. E se eu tenho uma conta conjunta, como funciona? Ó, eu peguei os exemplos que estão dados no site da FGC, que está excelente, foi reformulado, o site está muito bom. Conta conjunta com titulares diferentes. Então, tem um exemplo lá de uma conta com 2 titulares. O saldo total da conta é 280 mil, só que o valor garantido é de 250 mil. Então, vai pegar 250, vai dividir por 2, e cada titular recebe 125 mil reais. Um outro exemplo é de uma conta com 3 titulares e que tem o mesmo saldo, 280 mil reais. A garantia vai só até 250. Então, vai dividir 250 por 3, e cada um receberia 83.333, uma dízima periódica, né? E aí, num outro exemplo, tem 4 titulares e o saldo é de 280 mil. Só vai ser ressarcido até 250. Então, pega os 250, divide por 4, e cada um receberia 62.500. Conclusão, aí, melhor não ter conta conjunta. Ou não, pelo menos não uma aplicação em conta conjunta. Mas o saldo pelo também, menos isso. O saldo também vale para depósito em conta, né? E aí, essa é a perguntinha típica dessas provinhas de certificação. Ó. Um cliente tem 4 contas conjuntas, com pessoas diferentes, e cada uma tem um saldo, né? O saldo total, cada uma tem um saldo de 280. E aí, veja aí o raciocínio na tela. Quebrou o banco, eu tenho 4 contas conjuntas com pessoas diferentes. Para cada uma, vai até o limite de 250 e divide por 2 pessoas. Só que aí pode acionar a segunda regra. Então, a primeira é 250 por CPF. A segunda é 250 por CPF por instituição. Então, eu não vou receber mais do que 250 mil. Vai dividindo para cada um dos titulares, né? E aí fica aí... Está na tela, eu não vou ficar narrando a tela, e também está muito bem explicado lá no site do FGC. Tem até um outro exemplo que eu não vou ficar lendo aqui, mas entrem lá no site. Uma conta que tem 300 mil de saldo e 2 credores. Lá, esse caso de conta conjunta eu preciso olhar com mais atenção. Permanece a regra lá, que é 250 mil por conta e por CPF, dentro de cada instituição, né? A conclusão é, paga por conta, por CPF, por instituição. Isso. Então... Posso fazer não é bem uma provocação, mas um comentário que eu acho que isso aí é pouquíssima gente que vê isso. Um dos ativos que é garantido pelo FGC é a nossa querida poupança. Sim. Então, assim, todo mundo tem a ideia de que a poupança é segura, a poupança não vai quebrar, a poupança é do governo, a poupança... Que o governo garante, né? O governo garante. Não tem nada escrito disso, né? Então, quando a gente vai ver a garantia da poupança mesmo, ela tem a mesma garantia que tem o FGC, que tem o CDB, que tem a LCA, que tem a LCI, que tem todos esses títulos. Ela é garantida pelo FGC até 250 mil reais também por banco, por CPF. Tá? Eu vou fazer uma provocação. A poupança que é tão segura, até hoje, a única aplicação que foi confiscada pelo governo na história desse país foi a caderneta de poupança. É verdade. Tem esse evento ainda, né? Além de tudo, tem esse evento. Além do FGC. A poupança não é. Então, assim, pode ter uma garantia implícita que o governo de determinados bancos, se o banco quebrar, ele vai lá e vai honrar. Pode ser que honre, mas escrito mesmo não tem nada, né? Por enquanto é FGC. Se for banco pequeno que quebrou até hoje e tivesse carteira de poupança, é FGC que estaria lá. Ou seja, não adianta aplicar na poupança num banco que a gente nem conhece, que o risco é o mesmo. E com a rentabilidade ruim, né? Você não ganha nada. Ainda é. Ainda tem a garantia é a mesma que teria uma aplicação melhor, que seria um CDB desse banco, provavelmente. Por fim, eu já ouvi, por incrível que pareça, gente aí dizendo que, olha, é melhor você aplicar no CDB que tem garantia do FGC do que no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto não tem garantia do FGC. Então, eu espero não alarmar ninguém, mas eu queria mostrar dados de balanço do FGC para ver que não é bem assim, porque no Tesouro Direto a sua garantia é o Tesouro Nacional.
E na pior das hipóteses, o governo pode imprimir dinheiro, certo? E o FGC não imprime dinheiro. Então, dá uma olhada aqui aí na sua tela, que eu estou compartilhando a minha. O FGC é seguro? Sim, o FGC é seguro. Mas ele não tem recursos para cobrir todos os depósitos de todos os bancos. Isso seria impossível, e esse cenário só ocorreria se todos os bancos quebrassem junto ao mesmo tempo, né? Uma hipótese muito rara. Mas só para entender, ó, o patrimônio do FGC hoje, dados de junho desse ano, é de 63 bilhões, disponível, ou seja, o ativo circulante, o disponível é de 31 bilhões, e o total de valores cobertos é de R$ 1 trilhão. Então, o FGC é sim seguro, tá? Não quero alarmar ninguém, não vai achar que, nossa, não tem como, tem, o Gustavo mostrou muito bem, todos os casos estão planilhados e atendeu perfeitamente, mas não tem dinheiro para tudo, não é a salvação do mundo o FGC, né? O Arthur joga bomba e depois fala, não é para alarmar, é só um dado. Não, eu posso desalarmar, então, Fernando. O que acontece... Deixa eu desmontar a bomba do Arthur. Vai lá. Não, acho que você colocou dados, acho que esses são os dados mesmo, não tem, contra dados não há argumentos, né, contra números não há argumentos. Mas, assim, o ponto dele, ele trabalha com diversificação, né? Então, assim, a ideia do sistema financeiro é que você não vai ter 5 grandes bancos quebrando ao mesmo tempo. Porque aí o problema não é o FGC, o problema é o sistema financeiro nacional, é tudo. Vai ser o menor problema. A ideia dele é pegar casos pontuais, né? Então, assim, você vê que você teve vários casos pontuais aí de bancos menores que foram lá, tiveram problemas e o FGC acabou entrando para atuar. Então, acho que essa é a ideia. Então, a diversificação é coisas menores, esse tipo de coisa. Aí é que mesmo porque, quando você está aplicando num banco grande, você não está pensando no FGC. Ele está te pagando 100% do CDI. Né? Então, assim, você não vai ficar se limitando a R$250 mil num banco desse. Né? Não é isso que vai te dar, porque o patrimônio desses bancos são enormes. Né? Os resultados saíram agora. O Itaú saiu com resultado recorde, de novo, acho que é 2,5 bi por trimestre. Então, e o que a história mostra, Gustavo, Fernanda, não só no Brasil, mas no mundo, é que se o FGC falha, aí o governo atua. Então, haveria uma garantia que ela é implícita, ela é tácita, tá? Mas se um grande banco quebrou e o FGC não teria dinheiro para tudo, quem acaba salvando? O emprestador de última instância, o banco dos bancos, que é o Banco Central, ou seja, é dinheiro público, porque banco não é uma empresa qualquer. Se quebra a padaria da esquina, é ruim para o dono da padaria. Se quebra um banco, é ruim para o país inteiro. Então, o que está tácito, implícito, que é se falta o FGC, aí a sociedade socorre via Banco Central, via dinheiro do contribuinte, porque é melhor, por incrível que pareça, é melhor. Eu vou deixar na descrição desse vídeo no YouTube um link para um paper que foi publicado na RAI o ano passado, que é uma obra-prima sobre garantias de depósito no mundo inteiro e como funciona o FGC. Leia, porque você vai se destacar fazendo isso. Legal. Ótimo. Amenidades? Variedades? Quem que eu puxo a fila de novo? Vai lá. Vou falar do livro de novo, que eu estou lendo bastante. Você falou que eu tenho um monte de livro, então eu tenho que dar saída para os livros aqui. Eu começar a dar saída. Dá saída. Dá esse vazão. aqui não foi um dos que você viu ainda, mas esse aqui, ó. Aqui. Mauá. Barão de Mauá. O livro é espetacular, né? O Barão de Mauá, lá em 1800 e pouquinho, que era quando ele vivia, ele era o homem mais rico do mundo. Tinha, se não me engano, 60 milhões de dólares. Em 1840, mais ou menos. Tinha banco o banco dele lá, que ele criou, o Mauá Corporation, tinha filial aqui em Londres. Assim, então, assim, tem toda a história, acho que o livro é muito bom, vale a pena. O que mais me impressionou, para ser bem sincero, foi a mobilidade que ele tinha. Era impressionante, assim, ele ficava um ano aqui, um ano em Montevidéu, ia morar 2 anos em Londres, depois voltava para cá, aí ficava um tempo em Paris, aí voltava e ia para Montevidéu de novo. Então, tirando toda a trama, a riqueza, e quanto ele foi senador aqui da República há muitos anos, também toda a parte política, que acho que é interessante, assim, conta uma história muito importante na parte financeira do Brasil. É impressionante a mobilidade que ele tem. Estamos falando de 1800 e pouco, né? 1800 e pouco não tinha nem telefone. Não tinha telefone fixo, não estou nem falando celular. Não tinha telégrafo, quase. E a mobilidade, como é que ela organizava isso, é uma coisa, assim, me impressionou muito.
né? Então, acho que é uma dica boa, acho que vale a pena para quem tiver interesse em conhecer a história dele, que é fenomenal. Legal, hein? Sua E dica, o Homo Fernando. sapiens? O Homo sapiens eu comecei agora, é o próximo. Eu vou começar ele, hein? Já comecei, Fê, tá atrasado. Tá, vou começar. Não, eu terminei um agora. Estava lendo Dirceu, a biografia do José Dirceu. Ah, Não que eu seja não, petista, muito pelo contrário, mas o livro não é petista, é ao contrário, mostra todas as falcatrua. falcatruas e tudo que ele aprontou. Ah, não. É muito bom. Esse eu não queria É. ler, não, Fê. Deve ser livro triste. Não gosto de livro triste. Não, é livro, conta a história, né? Começa lá em 1960. Por isso mesmo, livro triste. Lá conta a história dele que ele. Como é que é? Que ele viveu com uma esposa, que a esposa não sabia que ele tinha sido exilado durante 15 anos. É verdade isso mesmo? Exatamente, porque ele criou algumas identidades ao longo da vida. Ele fez cirurgia plástica para mudar o nariz, para mudar as feições, viveu com outro nome. É muito louco. Que louco. Não, é impressionante. É. Umas coisas nesse mundo que não dá pra entender. Mas essa dele viver casado com uma pessoa com quase 10 ou 15 anos, a pessoa não saber que ele tinha sido exilado, ou que ele tinha, não saber a história dele, é um negócio de louco. Não sabia quem era. Não Sabia sabia quem quem era. era. Na hora que saiu a anistia, na hora que saiu a anistia, ele mostrou para ela e falou assim: sou eu esse. Imagina, viveu, teve filho com ela, enfim. Acho que isso aí já mostra um pouco da índole do rapaz, né? Não, o livro todo mostra, né? Minha dica, essa semana a B3 divulgou os comentários da palestra e a entrevista que eu fiz lá durante o Congresso Internacional com o Luigi Zingales. Esse cara é um think tank, é um tremendo pensador, e minha dica, então, é a obra dele. Tá? Ele tem 2 livros muito conhecidos, um se chama Salvando o Capitalismo dos Capitalistas, e o outro chama Um Capitalismo para as Pessoas, Um Capitalismo para o Povo. Então, quem gosta de livro pode ler os livros, ou quem quiser um atalho, procura os artigos dele, procura os papers dele na internet, que aí você tem a informação mais fácil, mais direta. Mas procure saber quem é Luigi Zingales, procure ler as ideias desse cara, que ele é fenomenal. Tremendo defensor do liberalismo, da economia de mercado, mas ele aponta os defeitos que a gente está, enfim, a gente está estragando o capitalismo. É muito legal a obra dele. Beleza. Olha quem chegou aí. Quem chegou da natação. Boa. E com presente. Eu quero esse presente também. Pois é, né? Queremos. Isso aí, né? Tá bom, acho que é isso, então. Beleza. Aqui, Bom então, feriado para todos. Vocês também, até semana que vem. Missão cumprida. Grande abraço. Obrigado por acompanhar o Desvio Padrão. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau.